Política, com Rosiane Carvalho. Quatro horas e 43 minutos, porque foram só os 15 segundinhos da vinheta para anunciar que ela está aqui de Mamãe Noel ainda. Rosiane Carvalho, do Vermelho de Natal. Boa tarde para você. Hoje nos estúdios conosco, seja muito bem-vinda e vamos trazer informações da política, porque eles entram em recesso, mas os bastidores continuam, né, Rosi? E olha que nem entraram tanto também, né, Thaís? Hoje tem rodadas de entrevistas, de balanço, tudo que é emissora, né? É verdade. De vários políticos aí. Bom, boa tarde primeiramente para você. Boa tarde pro Ricardo, Renan, todo mundo que tá ligado aqui na Band News Difusora. Eu queria, a gente vai falar uma retrospectiva desse ano. Esse ano aconteceu muita coisa mesmo, assim. Eu tava avaliando que ano difícil de trabalhar, foram muitas coberturas. Mas um ano bom no sentido, assim, comparando a pandemia, que a gente trabalhou muito no ano eleitoral de 2020, mas com outros resultados, né? Porque aquele foi um ano terrível, né? Um ano que a gente perdeu muitas pessoas queridas, então eu penso que foi um ano muito trabalhoso, mas foi um ano de bons resultados dentro da perspectiva de cobertura, do nosso alcance, não do resultado para a população exatamente, né? Então, eu queria começar a esse respeito, Thaís. Nós ampliamos bastante com a coluna de política, com exclusiva, viajamos, levamos o microfone da Band News a locais, assim, que são os rincões da Amazônia mesmo, no estado do Amazonas. Começamos em fevereiro, lá no Alto Rio Negro, passamos 10 dias lá, ouvindo várias vozes de várias etnias, trazendo diariamente aqui, entramos ao vivo de uma comunidade indígena Yanomami. Você lembra a primeira vez que a comunidade de Nazaré tinha acesso à internet, e eles, nesse primeiro momento, nessas primeiras horas, já entraram ao vivo com a nossa rádio, falando sobre os problemas da escola deles, lá o professor e o cacique da aldeia. Nós estivemos em algumas aldeias, né, de Mura, trazendo os problemas deles que estavam sendo invisibilizados, continuam sendo invisibilizados na mídia amazonense. Tivemos no ATL pela primeira vez, que é o acampamento Terra Livre. Isso foi muito bom. A gente trouxe aqui a energia daquelas manifestações nas ruas em Brasília, reclamando o governo federal, o governo que eles apoiaram nas urnas, mas mostrando como a sociedade civil precisa ser independente de um grupo político para se manter ativo e na cobrança. Nós testemunhamos esse momento no ATL esse ano, e daí por diante a eleição, né? Aliás, permeada, né, disso tudo por eleição. Em março nós demos ali um furo importante, que foi a entrada do Marcelo Ramos na eleição, que ninguém esperava. Todo mundo esperava que a esquerda não tivesse nenhum candidato da forma como se construía. Ele vai e se filia ao PT, e é o nome do PT naquela disputa. Depois fomos dando aqueles meandros, todas aquelas costuras todas, até chegar ao final, a véspera das alianças, das definições. Demos aqui de primeira mão na Difusora e na Band News também o anúncio do Omar e do Eduardo Braga, do Davi. Não fecharam ali já nas vésperas do prazo eleitoral. E o resultado, toda a cobertura, o dia da eleição foi um dia também muito importante na nossa cobertura. Nós conseguimos unir de uma forma assim inédita as equipes da Band News e da Difusora. Foi um resultado excelente. Nós experimentamos, eu espero que a gente experimente isso várias vezes, diariamente, se for possível, porque foi algo assim, para todos nós como jornalistas, né? Muito que recompensa, que é o que a gente realmente consegue ver como produção, né? Aconteceu, mostra para a população, todo mundo trabalhando em sincronia e trazendo essa informação, porque uma população bem informada é uma população que vai tomar as suas decisões de uma forma melhor. É verdade. Agora, Rose, nessas construções políticas que você falou, a gente fala assim, política eu espero tudo, mas teve algo nessa retrospectiva que te surpreendeu bastante com relação a realmente essas alianças, porque a gente imaginava um PL com a presença de Coronel Menezes, pelo menos assim, o que se via de direita. E aí ele foi do grupo do União Brasil, mas do Roberto Cidade, que não era também o candidato, era o candidato do governador, mas não era do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então queria entender com você o que te surpreendeu, o que pode ter sido diferente na sua visão. Eu acho que seguindo a linha do caminhado do Coronel Menezes, a gente também pode ir costurando o entendimento
entendimento do caminhar da direita. A gente tem um entendimento segmentado, o Ricardo deve ter também esse respeito, que acompanha muito a esquerda também, como eu também acompanho bastante. Porque eles debatem muito, né, Rose? Para definir qualquer coisa. Acho que nem muita tanto reunião, também. É muita coisa. Às vezes acho que os partidos têm regimentos que propiciam isso. Mas o que está debatendo, né? Se você tem tem gente que tem 1 hora de jornal todo dia, mas o que está levando pro ar? Né? Tem gente que tem 20 páginas de jornais todo dia, o que está colocando no ar? Aí depende do conteúdo. Que conteúdo eles estão debatendo? Eu fui para alguns debates de partido de esquerda extremamente frustrantes. Eles estavam decidindo, era no momento de decidir se ia ter candidatura ou não, eles não sabiam se ia ter candidatura, havia partidos da esquerda, mas já sabiam que se tivesse segundo turno queriam apoiar o AMUN, que depois apoiou quem? O candidato do PL, e eles ficaram todos decepcionados. Então isso, claro, é óbvio que é uma falta de capacidade de leitura, que eu falei no ano passado, numa coluna aqui na Band News, e sofri pra caramba porque eles me criticaram, né? Que não era aquilo, que não sei o quê. Eu vou até republicar essa coluna porque ela, infelizmente para eles, né? Ela se confirmou todinha. E isso não é... Eu não sou pitonisa, né? Eu sou só uma repórter de política que observa e consegue fazer leitura do que eles estão fazendo, né? De forma distanciada. Pois bem, olhando essa perspectiva que a Thaís provoca e o próprio Ricardo também, a gente tem uma convicção, a esquerda saiu muito derrotada dessa eleição no estado do Amazonas e Manaus. Consolidou uma derrota que vinha se costurando há muito tempo, mesmo o governo federal estando ali com o PT, com o presidente Lula, o melhor jogador da esquerda. No entanto, a direita também saiu derrotada. O bolsonarismo teve uma derrota também, uma derrota contundente nessas eleições. Você vê quando você repara em todo jogo, em que pese resultados estarem alinhados a pessoas com perfil conservador, né, com um discurso conservador, os grupos que saíram mais fortalecidos em Manaus, né, que fizeram as melhores jogadas, e no interior do estado, eles estão ligados a 2 nomes que hoje são os principais representantes consolidadíssimos do governo Lula, né? Do governo Lula no Amazonas, e as principais vozes do Amazonas no governo Lula, Eduardo Braga e Omar Aziz. 2 figuras ligadas ao campo da esquerda. Portanto, é indiscutível que houve uma derrota, sim, da esquerda, antecipada, mas houve também, por meio desses 2, uma derrota num jogo que foi bem jogado do bolsonarismo, né, nesse resultado das urnas. Acho que esse é um ponto importante desse ano eleitoral. Um outro dado que a gente precisa também observar foi a derrota do governador Wilson Lima em locais específicos e importantes para o jogo eleitoral de 2026. O que não significa traduzir, o que muitas pessoas estão traduzindo, né, numa forma como está sendo lida isso favoravelmente ao grupo do Eduardo e do Omar Aziz, que é um jogador que já está vencido antecipadamente. Não existe, né? Alguém que está na máquina não está vencido antecipadamente. Falar isso é uma necessidade de criar uma imagem, mas claro que é um jogador muito importante para o jogo de 2026, que pode, mesmo tendo perdido importantes municípios, né, importantes colégios eleitorais, pode apresentar problemas sérios para esse grupo que se fortalece. Então, é um jogador importante, talvez, inclusive, a se negociar. Porque um bom jogador, ele não escolhe adversários para tratorar, que você viu muitas pessoas no entorno do Wilson Lima fazendo isso nessa eleição. Não foi um bom resultado. O Eduardo e o Omar têm demonstrado perfis diferentes, né? Então é possível ainda que haja diálogos, conversas, tentativas de conversas, né? Entre esses grupos todos até 2026. A gente vai ver como é que vai ser, porque das conversas, o que for mais importante, sempre assim, o que for mais interessante para eles é o que eles acabam fechando no final para chegar na disputa de 2026. Agora a gente pode falar, Ricardo. Não tem como a gente deixar de falar também da eleição municipal com recorte, né? Um tema muito tratado foi a guarda municipal. Lembro que conversei com o Alberto Neto sobre isso, o próprio Marcelo Ramos, até a Natália Demes, o Heron Bezerra, que eram pré-candidatos ali da esquerda, tem uma avaliação um pouco diferente, o próprio Mamandel que tem uma avaliação um pouco diferente, já
dar um passinho a mais, né? Colocando políticas públicas ali, avançando um pouco mais. Agora, o interessante é que, até tentei recuperar aqui um dado, é que nós temos atualmente, a Guarda Municipal Armada chega a 80, o efetivo atual. Para o próximo ano vai passar de 300, né, que já foi anunciado pelo prefeito de Manaus. E é uma guarda armada, né? E a gente está nessa discussão das câmeras corporais e, claro que é um debate que fez parte da discussão das eleições, né? Armar a Guarda Municipal, que é aquela questão que você resolve de forma imediatista um problema de segurança pública que existe em Manaus, e como o município vai resolver, foi uma pergunta questionada, vários debates. Em Sabatinas também poucos ali conseguiram avançar além de ser a resposta ao uso da força, né? Agora chama a atenção, Rose, porque lá em Porto Alegre tem a Guarda Municipal Armada e lá já deu alguns problemas, né, com relação a essa posse dessa arma, esse uso da arma, vários excessos. Tem até o deputado estadual que foi eleito lá deputado depois de ter sido aí sofrido violência por parte da Guarda Municipal. E atualmente a Guarda Municipal em Porto Alegre é a única do país que tem câmeras corporais. E tem todo esse debate em São Paulo, já existe esse debate também no Amazonas. O que a gente pode esperar, se acha, nessa ótica da segurança, assim, de desafio do prefeito e também nesse debate da câmera corporal? E não está fechado nele. Claro que o Davi, como outros políticos, outros prefeitos, eles acabam abraçando determinadas pautas conservadoras que são do momento, né? Algumas vezes, alguns, não estou dizendo que é o Davi, porque o Davi, ele já se apresentava pela linha conservadora evangélica antes disso ser a moda, né? Ele só consolidou isso, mas outros políticos fazem de uma forma oportunista. O que acontece é que há um debate no país, não só das guardas municipais, foi um avanço, mas dessa agenda conservadora que está ligada ao uso da força. De que maneira ela está funcionando? Você viu que houve um decreto por parte do governo federal falando o óbvio, né? Isso não precisava ser falado. Como não seria preciso uma Maria da Penha para dizer, olha, não faça a violência doméstica contra as mulheres e tudo mais, porque o Código Penal já proíbe contra todas as pessoas. Mas determinadas legislações, decretos, enfim, vem tentar trazer uma alteração, né, da política pública. E pautar também essa questão para a população, para que a população consiga enxergar por outros ângulos. Muitas vezes a população aplaude, quer que essa violência aconteça, mas não consegue ler que ela está acontecendo prioritariamente contra ela mesma, contra a população mais pobre, periférica. Quem é que está sendo alvo disso, né? Quem é que está sendo alvo dessa força policial toda, que agora se transfere com uma conduta para a Guarda Municipal? Então não é que a Guarda Municipal não deva existir, nem a Polícia Militar, nem as forças policiais, mas de que forma elas devem ser utilizadas a favor do Estado e a favor da população. Isso precisa ser debatido. Então, acho que há movimentação em vários outros setores, isso precisa ser ampliado, mas é um momento que essas forças estão brigando contra as forças conservadoras, da pauta conservadora. Você observa como esses políticos saíram a distribuir o material positivo deles no final do ano, todo mundo fazendo as entrevistas, encontros, confraternizações. Você vê que houve ali uma presença do Eduardo Braga, do Omar no IADAN, lá na Assembleia de Deus. Isso é simbólico. O Omar deu entrevistas esses dias agora, eu vi ele falando sobre a importância dos grupos evangélicos, o trabalho que eles fazem. Ele falou sobre aborto. Veja, é alguém que está consolidado como uma liderança desse campo da esquerda, mas que viu a necessidade de estabelecer diálogo numa outra linguagem com o outro público. Porque está também consolidado nesse eleitorado uma pauta conservadora. É difícil? Eu penso que sim, como um amigo meu acabou de me falar assim, é difícil estabelecer diálogo às vezes com a hipocrisia, porque algumas pessoas nesse campo são hipócritas. Elas não abraçam determinadas pautas, não estão nem aí para Jesus, né, da boca para fora, mas se aproveitam disso para levar determinadas pautas e levar a população, levar a base das suas igrejas. Tem isso tudo envolvido no meio, mas os políticos vão ter que fazer essa transição da linguagem, que é um desafio para o governo federal também, para a esquerda, que eles não têm conseguido. Olha, eu lembro que quando o Lula ganhou, a Clara fez uma proposta para eu fazer um vídeo dizendo da minha perspectiva para o outro ano, para o primeiro ano do governo. E a gente tratou a respeito da importância da retomada da linguagem institucional, das relações institucionais, inclusive internamente as instituições estavam todas quebradas, né?
assim, você via a FUNAI agindo contra os indígenas, contra os direitos indígenas, contra a sua própria obrigação. O Ministério da Saúde, né, tentando evitar que as pessoas se vacinassem e tudo mais, as máscaras. Então, esse era um grande desafio. E eu penso que em 2 anos isso foi restabelecido. Ninguém fala pontualmente, mas isso é um grande avanço diante de uma série de travas em relação à política do governo eleito. Veja que tem um centrão mandando, a gente falou outro dia na coluna, tendo ceder o ministério até do vice-presidente, do próprio PT. Vão avançando dessas maneiras e cedendo de outra maneira. Não sei se a gente pode falar minorias, mas traumas nessas pessoas em Rose. Os indígenas não tendo que apoiar a FUNAI porque viam que estavam batendo em ponta de faca. Isso, então eu acho que é um ano que eles... como é que essa pauta conservadora vai dialogar com esses outros grupos que estão no contraponto ao bolsonarismo, e esse é um ponto, e também a economia, né? Qual é a agenda econômica, né? Que chega na população a sensação de bem-estar econômico, um ponto, e os grupos econômicos. Veja que a reforma tributária, ela dá um crachá até de reverência desses grupos econômicos no estado do Amazonas para 2 figuras, Omar e Eduardo, né? E eles também vão falando com outros grupos, que são esses setores conservadores. Então eu penso que um resumo que a gente pode fazer de retrospectiva e perspectiva próximo ano é esse que a gente trata aqui. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar, esse vai ser o nosso desafio em 2025, sem esquecer, claro, da COP, do ano da COP, como as pessoas, os políticos demonstraram inabilidade, despreparo para essa agenda climática, e para a agenda, desinteresse também, e como os grupos sociais, o movimento indígena vai tentar quebrar esses bloqueios para apresentar uma pauta verdadeira sobre a Amazônia e sobre os amazônidas nesse momento que o mundo vai estar olhando para a gente. E ainda em tom de retrospectiva, a gente pode lembrar no ano que vem, só em 2025, da avaliação dos especialistas nos planos de governo e o que mudou, o que vai acontecer de diferente para esse próxima gestão. Obrigada, Rose. Tchau, Ricardo. Foi ótimo. A todos, feliz ano novo. Podem desejar também, a gente já devolve para eles. Gente, feliz ano novo. Obrigada pela companhia. Vem aí a programação nacional.